tempo atrás lançou nos Estados Unidos o filme chamado Amor de Redenção, que é um filme que ele supostamente tem uma mensagem cristã, mas acontece que depois que lançou nos cinemas americanos, várias revisões de cristãos chegaram falando sobre qual era o conteúdo do filme. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre isso pra gente ver se é sábio da parte de um cristão assistir a esse filme ou não. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas, é uma grande alegria ter você aqui pra gente estar conversando um pouco sobre essa temática. Hoje a gente vai estar falando sobre o filme Amor de Redenção e a gente vai ver um pouco do conteúdo do filme, o que ele tá falando, o que ele mostra. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vinda e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse aqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor, porque essa é a missão mais importante que nós temos. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse filme. Então, vamos começar só dando um panorama. Esse filme, ele é baseado no livro com o mesmo título, Amor de Redenção, e esse livro ficou muito famoso no Brasil. E por volta de uns 6, 7 anos atrás, eu peguei o livro pra ler, e eu lembro que eu tava muito animada com o livro, eu tava achando toda a história muito interessante, mas a questão é que quando eu já tava mais ou menos na metade do livro, teve uma coisa que chamou minha atenção, que foi um palavrão, e não é aquelas palavras que tem gente que acha que é palavrão, tem outras pessoas que não são. Não, essa é uma coisa que é, sem dúvidas, que era um palavrão. Então, aquilo dali chamou minha atenção e depois eu comecei a pensar no conteúdo que tinha no livro, ou seja, no livro tinha cenas que eram gráficas, ou seja, cenas que estavam descrevendo coisas que se fossem um filme eu optaria por não assistir. Então, cenas bem sensuais, o livro estava descrevendo de uma maneira gráfica e também depois teve essa questão da linguagem que realmente foi uma chamada pra mim. E acontece que eu tive uma luta pessoal muito grande, se eu iria continuar lendo o livro ou se eu iria parar. E depois de um tempo, o Senhor, ele convenceu meu coração de que estava na hora de parar aquela leitura. Claro, foi uma decisão muito difícil, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ler livros de ficção. Eu já li outros livros dessa autora, outros que eu gostei, e teve um outro também que eu não gostei por causa da mesma razão. Mas a questão é que eu não era uma pessoa que tinha preconceito contra ela nem nada disso. Pra falar a verdade, na hora que eu fui ler o livro, eu não tinha nenhuma ressalva. Mas eu não vou estar falando hoje muito sobre o livro. O que eu vou estar focando vai ser a questão do filme, porque acabou de lançar nos Estados Unidos e aqui no Brasil também já começou a várias pessoas conversarem sobre isso, já ter fanpage e tudo isso. E eu confesso, pessoalmente, que quando anunciaram que estavam indo gravar o filme, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fiquei muito animada e eu pensei assim, bom, se são pessoas crentes que vão fazer, eles vão tirar essas coisas que eu não gostei do livro. Mas pra minha surpresa e tristeza, na verdade o que aconteceu foi quase o oposto, porque eles só enfatizaram esse tipo de cena. Depois que lançou nos Estados Unidos, vários cristãos fizeram revisões. Se você quiser ver, vai ter os links aqui na descrição. E acontece que o filme, ele tem 2 cenas de sexo explícito, que são cenas longas e sensuais, e também o filme tem nudez parcial. Então, à luz disso, eu tomei a decisão de não assistir esse filme e eu quero compartilhar com você algumas das coisas que me levaram a tomar essa decisão. Não é só uma coisa que, porque me incomoda pessoalmente, eu não quero assistir, mas eu acredito que isso é algo que, biblicamente, deve ser um dever do cristão filtrar aquilo que ele assiste. E vamos entender uma coisa, existem filmes que nós, como crentes, nós já naturalmente já temos uma repulsa de falar, eu não vou assistir esse tipo de filme. Por exemplo, quando começou a ser falado sobre o filme 50 Tons de Cinza, muitos cristãos se levantaram e disseram, nós não vamos assistir esse tipo de filme por causa do conteúdo explícito que ele tem e por causa da mensagem que ele traz. Mas a questão é, agora que lançou um filme que se diz cristão e alguns dos produtores também se dizem cristãos, será que nós devemos dar audiência a esse tipo de indústria? Uma indústria que se diz cristã, mas que na verdade está colocando e expondo, popularizando cenas pecaminosas? E entenda, eu sei que o livro em si, ele já tem uma temática madura, muitas pessoas já falam que só recomendam a leitura para quem tem mais de 18 anos, mas acontece que tem tipos de cena que não importa a nossa idade, como crentes nós não devemos estar consumindo esse tipo de coisa. E uma coisa que a gente precisa ter em mente, quando a gente tá falando de cenas de sexo explícito nos filmes, Isso daqui não é uma mera animação, ou seja, a gente sabe que cenas de violência ninguém tá morrendo, ninguém tá se machucando fazendo aquilo. Mas pessoas que estão fazendo cenas de relações sexuais, elas realmente têm que fazer aquela cena pra ser filmado. Então é como se fosse o seu vizinho deixou a janela aberta e você fica espiando ele na intimidade dele com a esposa dele.
Você provavelmente nunca iria fazer uma coisa dessa. Mas só porque tá separado por uma tela, isso não quer dizer que por causa disso a gente pode se dar o luxo de assistir a intimidade daquele casal. Eu acho interessante a gente pensar porque quando lançou aquela série Game of Thrones, que tem cenas de sexo e nudez totalmente explícitos, muitos cristãos se levantaram e se posicionaram contra esse tipo de coisa por causa desses fatores óbvios que levam cristãos a pecarem e contemplarem o pecado na tela. Mas a questão é que só porque tá disfarçado com uma história que supostamente é bíblica, não quer dizer que isso não tira o efeito dessas cenas em nós. Então, como crentes, a gente tem que saber, se nós somos contra assistir esse tipo de cena, nós devemos ser contra em todas as instâncias. Não só em um tipo de filme quando é feito por não cristãos, mas também quando pessoas que se dizem cristãs produzem esse tipo de filme. Porque se nós sabemos que esse tipo de cena pode nos levar a pecar, e se nós cremos naquilo que, por exemplo, o salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos para não pecar contra ti, então nós precisamos ter a posição de não simplesmente contemplar o pecado, mesmo que ele tenha uma desculpa de ser um filme cristão. Porque a questão é que a Bíblia ela faz um chamado a todos os crentes à pureza. Ou seja, a pureza ela não é uma coisa que acontece só no nosso corpo. Um tempo atrás eu ouvi uma palestrante mostrando como que a Bíblia nos chama a ser puras no nosso corpo, mantendo a castidade e as relações sexuais somente no casamento, mas também nós somos chamadas a mantermos a pureza na nossa mente e no nosso coração. E nós sabemos que aquilo que entra na nossa mente influencia o nosso coração. Então, se nós contemplamos aquelas cenas que entram na nossa mente, porque muito provavelmente você nunca assistiu um filme e esqueceu totalmente sobre ele logo depois que os créditos começaram a aparecer, então, nós sabemos que aquilo que a gente vê influencia o que a gente pensa. E aquilo que a gente pensa influencia aquilo que a gente sente, influencia o nosso coração. E à medida que a gente vai colocando cenas que tenham coisas pecaminosas na nossa mente, essas coisas vão indo para o nosso coração. E aquilo que está no nosso coração vai eventualmente se mostrar nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Porque à medida que a gente vai voluntariamente contemplando o pecado, essas coisas entram no nosso coração e fazem ser uma barreira a mais contra a santidade. E a gente sabe que a santidade é um caminho difícil, porque a gente vai lutando todos os dias para ser mais parecida com Jesus. Porque a partir do dia que a gente se converte, a gente vai lutando e com a ajuda do Espírito Santo a gente vai crescendo em santidade até que um dia a gente seja glorificada quando a gente estiver no céu e nós vamos estar livres de todo tipo de pecado. E a questão é que essa linha ela é para ser progressiva, ou seja, a gente tem que ir crescendo. Mas acontece que muitos cristãos, às vezes, eles ficam estagnados na mesma e alguns simplesmente vão caindo até o momento que eles se desviam. Então, nós devemos saber quais que são aquelas coisinhas que vão ser aquelas ervas daninhas que vão entrando no nosso coração e que, eventualmente, fazem com que a gente não cresça em santidade. Eu acredito que muitas dessas coisas são aquilo que a gente consome de entretenimento. Porque a gente passa bastante tempo se entretendo, seja em redes sociais, seja assistindo filmes, seja séries, livros, música, todo esse tipo de coisa. A gente passa muito tempo consumindo isso. Então, óbvio que aquilo que a gente consome vai influenciar na maneira como a gente age, na maneira como nós pensamos. Então, no momento que o nosso entretenimento, ele tem aquelas coisas que são elementos pecaminosos, isso mancha a nossa mente e o nosso coração, consequentemente. Então, a gente sempre tem que lembrar do versículo de Filipenses 4:8, que o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. Ou seja, Paulo ele faz um chamado a pureza, bem aí, tudo que é puro. Então, se esse filme, Amor de Redenção, tá trazendo coisas que não são puras, isso não deve entrar na nossa mente. E a questão é, mesmo que às vezes a gente pense, não, eu vou passar aqui, então não vai aparecer muito tempo isso. Antes de passar, a gente vai ter que assistir um pedaço pra gente saber onde é que a cena começa e onde é que a cena termina. Então, é muito importante a gente lembrar que o chamado de Cristo à igreja é que ela seja pura, imaculada, porque o Senhor Jesus, ele é puro e imaculado. Então, nós devemos nos purificar até o dia que nós estaremos com Cristo. Então, mesmo que às vezes alguém te fale assim, não, mas a mensagem do filme vale a pena, no final tem uma grande história de redenção. E ok, eu não duvido que tenha. Mas a questão é que tudo aquilo que o filme tenta representar de bom, a gente vê 1000 vezes melhor na Bíblia. Se o filme tenta fazer uma ilustração com a história de Oséias, nós temos o verdadeiro que é inspirado pelo Senhor Jesus e não tem esse tipo de cena. Pelo contrário, o livro de Oséias na Bíblia é um chamado de Deus para o seu povo ser puro e exclusivo do Senhor. Então nós podemos saber que tudo aquilo que a gente
perde ao não assistir esse filme, nós ganhamos de alegria na santidade do Senhor Jesus Cristo. Mas aí falando de uma maneira um pouco mais geral de todo tipo de conteúdo que a gente consome de filmes e séries e essas coisas assim. Será que a gente, como cristãos, será que nós estamos idolatrando tanto o nosso entretenimento a ponto de fazer vista grossa com um pecado que tá claramente ali? Então, eu digo isso porque sempre quando eu leio a passagem de Gênesis, quando fala sobre Esaú e Jacó, e eu vejo que Esaú, ele trocou as bênçãos da primogenitura por um guisado, eu penso, como que ele pôde simplesmente abrir mão de bênçãos eternas por um prazer momentâneo e temporário? Mas a questão é que isso é muito parecido sobre tantas e tantas vezes que a gente coloca o nosso prazer de 1h30 de entretenimento na frente da grande santidade que é eterna, que o Senhor Deus promete para todos os santos. Então, no momento que a gente diz não para esse tipo de conteúdo que tem elementos pecaminosos e que podem nos levar a outros abismos de pecado, nós encontramos uma alegria muito maior no Senhor Jesus. Porque sempre quando a gente abre mão das coisas ruins desse mundo e pecaminosas, mesmo que seja com grande luta, e eu digo isso porque, pra mim, pessoalmente, pra parar de ler aquele livro, foi uma luta muito grande. Pra parar de ler outro livro dela, chamado Ponte pra Haven, que tinha esses mesmos elementos, foi uma luta muito grande, que eu fiquei lutando comigo. E foi uma luta muito grande também tomar essa decisão de falar, eu não vou assistir. Pode ser que daqui a 2, 3, um mês, daqui a um ano, pode ser que eu seja tentada a assistir esse filme. Mas a questão é que eu vou orar ao Senhor para que Ele me dê a força de dizer não a esse tipo de coisa que pode me levar a pecar. Porque eu sei que existe uma recompensa muito maior em Cristo para todas aquelas coisas que eu digo não. E uma coisa que eu lembro e que me fortalece nisso é lembrar que o Senhor Jesus, ele disse, todo aquele que deixar pai, mãe, marido, esposa, filhos, todos aqueles que deixarem todas essas coisas para me seguirem, eles vão encontrar uma recompensa muito maior. E a questão é, no momento que eu deixo de assistir um filme pecaminoso, o Senhor Jesus, ele promete que ele vai me dar algo muito melhor. Então eu posso ter a confiança nele, de que ele supre todas as minhas necessidades. Então é muito bom a gente lutar pela santidade, de saber que vale a pena não assistir esse tipo de filme para que a gente possa encontrar uma alegria muito mais profunda. Elas entram para tentar destruir o povo de Cristo. Então, sejamos fortes em dizer não para esse tipo de coisa. Tanto não apoiar a fornicação que os atores tiveram que cometer ali para fazer a cena do filme, mas também pra gente se preservar, no sentido de que nós vamos buscar viver a verdade de Cristo quando nós estamos sozinhas escolhendo o filme que nós vamos assistir. Que desse jeito a gente possa servir a Cristo. E a nossa pergunta do dia vai ser: você alguma vez já se arrependeu de assistir algum filme? Então, eu sei que eu já, várias vezes. Eu sou grata ao Senhor pelo perdão que Ele me dá, mas eu também sei que essas experiências servem para que no futuro eu não cometa o mesmo erro. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te inspirado e te feito pensar mais sobre esse assunto e que o Senhor Jesus esteja abençoando demais a sua vida. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e a gente se vê na semana que vem.